Pelos próximos 5 domingos, nós iremos, a cada domingo, refletir sobre uma parte do capítulo 6 de São João, que começa com a multiplicação dos pães. Qual é o objetivo de São João? É claro que é associar a multiplicação dos pães com a Eucaristia, mostrando que Jesus é o pão vivo descido do céu e que é preciso dele se alimentar para ter vida plena em seu nome. Mas isso, ao longo desses 5 domingos, nós vamos meditando. Hoje, o capítulo 6 é aberto para nós com um sinal. É um milagre. São João não chama de milagre. Já expliquei tantas vezes, porque ele não queria que Jesus fosse confundido com aqueles falsos milagreiros do seu tempo. Então ele chama os milagres de Jesus de sinal, semeion em grego, ou então de ergon, de obra. Nesse sinal, nesse milagre, Jesus sacia a fome de mais de 5.000 pessoas. Mas o texto, ele tem um profundo conteúdo teológico e catequético. Vamos começar. Jesus vê uma multidão que vem ao seu encontro. Ele chama Filipe e diz assim: Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para toda essa gente? Filipe responde: nem 200 denários, nem 200 moedas de prata seriam suficientes para dar um pedacinho para cada pessoa. De repente entra em cena um outro discípulo. Agora quem é? André, irmão de Simão Pedro. André já consegue enxergar um pouquinho mais longe. André diz: olha, tem aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas aí ele mesmo se trai. Para tanta gente é muito pouco. Ele dá um passo adiante de Filipe, mas ele não dá um passo muito maior não. Quem vai dar o passo definitivo, deixando tudo claro, é Jesus. Veja, há um processo de tomada de consciência. Filipe em grego é um nome que significa amigo dos cavalos. Filipe é aquele que representa o modelo da época. O modelo aonde só podia ter quem podia comprar. Mas de repente aparece alguém que consegue enxergar um pouquinho mais longe. Supera essa ideia de ter que comprar para possuir. É André. Andros em grego, de onde vem o nome André, significa humano. Portanto, André, ele tem um sentimento humano. Ele supera a ideia de compra e venda. Ele diz: olha, há aqui alguém que tem e quer partilhar, mas é pouco ainda. Ele então já apresenta de modo sutil a ideia diferente. As pessoas podem ter sem precisar comprar, elas podem ter se houver partilha. E aí entra Jesus em cena. Quem traz os pães é um menino. O termo grego paidarium
significa menino em grego, ou então um escravo pequeno. Portanto, é uma pessoa que não era considerada naquela sociedade como importante. Era alguém que era descartável, alguém que não recebia a atenção necessária, alguém que era simplesmente uma pessoa marginalizada. Pois bem, é daquele que é marginalizado que brota a experiência da partilha. Aquele que nada tem e sempre foi oprimido é capaz de colocar o pouco que ele tem no momento à disposição dos outros também. E aí Jesus utiliza esse menino, simbolizando os excluídos, os que não têm nada, mas que mesmo assim colocam o pouco que têm a serviço dos outros para fazer o grande milagre. E como é que Jesus faz? Jesus toma o pão e ele dá graças. Dar graças em grego é Eucaristia. Jesus dá graças e depois pede que o pão e os peixes sejam repartidos. E o que acontece? Algo realmente surpreendente. Porque o que Eliseu fez na primeira leitura não foi nada surpreendente, não. Com 20 pães, você alimentar 100 pessoas, os pães não eram pães franceses como os nossos, ou mini pães, eram pães grandes. Você divide o pão em 5 partes, pronto, você já tem suficiente para alimentar 100. Mas o texto de São João insiste em dizer que eram 5.000 homens. Mulheres e crianças não eram contadas. Então, uma multidão de pessoas. Para dizer o quê? Para dizer que quando nós aceitamos o modelo de Deus, quando nós acreditamos que na partilha se constrói a verdadeira sociedade que Deus deseja, isso realmente acontece. O que parece pouco se torna suficiente para todos. E além de todos serem saciados, sobra para poder partilhar com mais e mais pessoas que não estão ali presentes. É esse o grande convite que Jesus faz através de São João nesse episódio da multiplicação dos pães. Confiar na sua graça, aceitar um modelo alternativo de sociedade, o modelo aonde a pessoa recebe, não porque ela tem com o que pagar em troca, mas ela recebe porque ela é filha e filho de Deus e tem direito de receber para que a vida digna que Deus lhe ofereceu possa ser experimentada. Nós precisamos superar muitas vezes esse apego excessivo que nós temos. Ficamos tão amedrontados com o modelo que a sociedade gera que queremos nos resguardar, nos proteger. E muitas vezes não apenas não usamos o que guardamos, como deixamos de ajudar outras pessoas que passaram pela nossa vida e precisavam de auxílio. Fizemos um grande gesto de solidariedade nos últimos dias. Certamente, a comunidade de Maringá e das outras demais cidades da arquidiocese ofereceram aos nossos irmãos que passam fome no Haiti mais de 150 toneladas de alimentos. Pelo menos 150, olhando tudo que já foi arrecadado. Ainda tem coisa chegando. Mas isso deve ser, para nós, motivo de estímulo, para que a gente continue partilhando,
não apenas com quem está longe, mas com quem passa fome e está perto de nós, e nós sabemos quem é. Nós podemos, diante do nosso gesto de partilha, fazê-lo de modo consciente e correto, mas podemos também realizá-lo por um motivo não tão correto. Eu posso simplesmente dar e dizer: fiz a minha parte. E aí, de amor, de caridade, de solidariedade, o que eu realizo é uma descarga de consciência. Nós precisamos fazer com que a experiência da partilha seja contínua. E não é partilhar só bens materiais, minha gente. É partilhar tudo, o que somos e o que temos. É partilhar nosso tempo, nossa atenção, nosso afeto. É partilhar nossas dores. É partilhar nosso alimento. Enfim, partilhar o que somos e temos. Jesus é o grande modelo. Peçamos então a Ele que nos ajude a imitá-lo a cada dia, nessa experiência solidária de partilha, que cria um novo modelo de sociedade, aonde não há mais excluídos, aonde não há mais gente passando fome, aonde não há mais mesas transbordando de fartura e outras sem nada, aonde há dignidade na vida, dignidade que Deus deu a todos e quer que todos verdadeiramente a experimentem. Agradecidos a Deus por tantas bênçãos que nos são oferecidas e desejosos de continuar sempre no modelo de Jesus, vamos em pé, por favor, ficar, e nesse Deus maravilhoso, que tudo partilha conosco, professar nossa fé.